Bom, gente, eu vou agradecer novamente a presença de todos, e agradecer aqui ao Grupo MKC e os seus parceiros pela oportunidade de estar aqui com vocês novamente. É muito bom fazer parte desse evento, trocar ideia, trocar conhecimento, é muito gratificante. Então vamos lá, o tema escolhido para essa palestra de hoje, então, quarentena e doenças. Então vamos imaginar aí a seguinte situação que é muito comum para todo mundo, né? Vamos supor que tem aquele peixe lindo, maravilhoso, que você almeja ter no seu aquário há algum tempo, né? E você não encontra, de repente aquele peixe aparece lá na loja, né? E aí você, ai meu Deus, todo feliz, vai lá, compra o peixe, pá, bota lá no aquário principal, junto com os outros que você já tem. É isso que a gente quer fazer, assim, não no primeiro impulso. Mas será que é o certo? Não. Primeiro a gente precisa ter a consciência e a paciência de fazer o processo chamado quarentena. E o que é então a quarentena? Nada mais é que um período aí de 30 a 40 dias, né? Por isso que tem o nome de quarentena, que a gente submete os nossos peixes novatos a uma observação, um aquário separado, apropriado para isso, para ver se nesse período, né, o novato vai desenvolver ou não sintoma de alguma doença. Por que isso é importante? Né? Então, veja bem, se eu adquirir o peixe e já coloco ele no aquário principal, se ele estiver infectado com algum parasita, ele vai infectar também todo o meu aquário. Então, vai interferir no meu equilíbrio, né, que já está tudo certinho, e vai também infectar os meus peixes que estão lá sadios. E a gente sabe que muitas dessas doenças, elas são chatas de serem combatidas, né? Então tem gasto aí com remédio, né? Enfim, é muito desgastante a gente lidar com isso, principalmente essas doenças que têm uma proliferação muito acelerada. Tá? Lembrando também, gente, que existem existem exemplares que podem ser mais suscetíveis à infecção por esses patógenos. Por quê? A gente sabe que a maioria das doenças é oportunista, né? A grande maioria delas, porque esses micro-organismos patogênicos, normalmente eles fazem parte da biota do nosso aquário, do nosso lago, né? Então eles estão naturalmente no ambiente. O que vai determinar se os peixes vão se infectar e desenvolver a doença é justamente a imunidade, se ela está em dia ou não. Tá? Então isso vem do quê? Isso vem da alimentação, vem da qualidade da água, né? E na maioria das vezes a gente desconhece, né, principalmente o aquarista, ele desconhece a origem do peixe. Como que aquele peixe foi desenvolvido, foi mantido, como que é o ambiente do criador. Então, é importante a gente fazer a quarentena para garantir que nós vamos estar inserindo no nosso aquário principal peixes sadios. Tá? E como deve ser, então, o aquário de quarentena? Típico aquário pelado, né? Ou seja, aquário de loja, sem substrato, sem plantas, sem ornamento. Por quê? Porque esses itens tornam-se abrigos, né, para esses micro-organismos patogênicos. Então, o que a gente pode ter lá, no máximo, é um filtro interno, somente com perlon, justamente para filtrar aquela sujeira mais grossa que fica em suspensão. Né? No caso do pessoal aí que mora em região mais fria, que tem muita oscilação de temperatura, aí sim é recomendável equipar também o termostato. Tudo que eu estou falando aqui é mais direcionado a química, tá? É lógico que se for espécies tropicais, vai necessitar de termostato, né, o tempo inteiro da quarentena, independente do clima. Né? E nós temos então duas maneiras de fazer quarentena: quarentena ativa e quarentena passiva. O que seria a quarentena passiva? Eu primeiro falar dela, porque é aquela quarentena que acho que todo mundo aprendeu primeiro,
né? Ou é aquele tipo de quarentena que é mais aprendida, digamos assim, né? Ela é o tipo de quarentena mais barata, porque a gente não utiliza medicamento, né? Custo zero nesse sentido, porém a duração dela é mais longa, porque a gente tem que cumprir aí os 30, 40 dias, né? Que o peixe vai ficar em observação, para garantir que está tudo ok. Aliás, esse é o tipo de quarentena que eu gosto de fazer. A quarentena ativa, ela é o oposto. Ela inclui gasto, porque a gente vai usar medicamento, porém a duração dela é mais curta, porque ela vai durar somente o tempo necessário para que esses medicamentos tenham ação, né? Então, mais ou menos aí uns 15 dias, está ok. E, em se tratando então da quarentena ativa, que medicamentos são esses que a gente vai fazer uso? Né, primeira coisa, vou frisar aqui o sal. O sal é conhecido como desinfetante natural. Então, ele, se a doença está no início, é possível erradicar a doença só com banho de sal. E se não for possível, ele entra aí como um bom coadjuvante. Então, a gente pode combinar medicamento com banho de sal. Então, ele combate muita coisa, ajuda a combater outras doenças, como o ictio, os parasitas de pele, ou ótimo, fungos. Então, ele pode ser muito usado para isso. Tem qualquer tipo de sal que eu posso usar? Não. A gente deve dar preferência para o sal marinho ou então para o sal grosso. Aí o pessoal pergunta, Rosana, mas por que eu não posso usar o sal de cozinha? Porque o sal de cozinha tem uma concentração muito alta de iodo. E esse iodo é tóxico para os peixes. Tá? Então a preferência é sal marinho, se não tiver o sal grosso, porque ele tem uma concentração mais baixa de iodo. Você acha fácil também o sal grosso sem iodo? Tem também. É barato, né? Mas dá um quilo de sal com iodo, na verdade. Com certeza. O de gado, acho que dá para usar também. Tem uma loja de aquarismo que eu trabalhava, usava, acredito. Muita gente usa o sal de gado. Ele é bem barato, também água pecuária, essas coisas. Qual? De gado, sal de gado. De gado. Ok. E, bom, tira a outra coisa, gente. O sal pode ser usado de duas maneiras. O tratamento de sal, que é usado aí na concentração de 1 a 2 gramas por litro. Então, a gente sabe que a maioria das espécies de água doce tolera bem essa concentração de sal. Porém, é importante que a gente saiba, espécie por espécie, qual é a concentração exata que eles toleram, né? Porque a gente sabe que tem espécie aí que, tem os peixes de couro, tolera praticamente nada, né? E outras espécies toleram uma concentração de sal bem maior. Sim, se falando dos nossos químicos, a gente sabe que tolera uma quantidade legal até, né, de salinidade. Porém, no caso do tratamento de sal, esse de 1 a 2 gramas por litro pode ser feito aí por dias, né, por hora ou por dias. Já o banho de sal, ele é mais agressivo na concentração, costuma-se usar em torno de 5 miligramas por litro, mas aí é por alguns minutos e assim mesmo com monitoramento. A gente tem que estar observando que se o peixe começar a demonstrar incômodo, é preciso tirar, né, para evitar aí algum acidente. Tá? Bom, terminando a parte do sal, se o peixe vier com ferimento de captura, alguma coisa desse tipo, é muito recomendado os medicamentos à base de melaleuca, porque é um agente natural, né, e ele tem também um efeito cicatrizante muito intenso, né, além de ser bactericida e fungicida. Não tem ferimento, não precisa usar. Né. O outro medicamento é o metronidazol, que ele vai combater os parasitas, principalmente os flagelados intestinais. E, finalmente, o praziquantel, que é muito usado para tratamento dos fluffs, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Agora, uma coisa importante, gente, não é para fazer um coquetel e tacar no quarto. Tá?
um medicamento de cada vez, porque senão a gente vai sobrecarregar o peixe. Tá? Então, faz o tratamento com um medicamento, termina, ele faz com o outro, né? Não é para atacar todos de uma vez lá, porque daí realmente tem perigo de intoxicação. Tá? Uma outra coisa que eu vou salientar aqui, aproveitando o gancho da quarentena ativa, é o seguinte, né? Tudo bem, fazer uso de medicamento na quarentena ativa, ok. Agora, o que eu vejo muito por aí, principalmente aquarista novato, né, que tem medo que os peixes adoeçam, é periodicamente ficar atacando lá a medicação aquária. Não façam isso, porque o que vai acontecer, o que está fazendo, né, proporcionando com essa prática? A seleção de micro-organismos patógenos resistentes. Então, o que vai acontecer? Quando precisar usar o medicamento para curar de fato, não vai fazer efeito. Né? Então, eu vejo muito o pessoal comentando: mas eu usei tal medicamento que foi indicado e não fez efeito. Eu usei lá aquele medicamento que diz que cura e não resolveu nada, meu peixe morreu. Às vezes é por causa disso. Tá? Criou uma seleção de organismos ali resistentes, né, e o medicamento não fez efeito. Então vamos prosseguir. Por favor, Roberto. Então agora vamos apresentar os prejuízos, né, da não quarentena. Eu vou começar falando das doenças e vou salientar aqui o seguinte: eu selecionei as doenças que estão ligadas à não quarentena e que acometem bastante os químicos, tá? Então vocês vão perceber que tem algumas doenças que, embora não acometam os químicos com frequência, eu não vou citar, porque não estão muito relacionadas à não quarentena. Bom? Então, vou começar falando aí das doenças provocadas por bactérias, começando com nadadeiras ruídas, que a gente observa aí até na loja ainda. Né? Então, como que se manifesta isso? As nadadeiras vão ficando recortadas. Né? Então, a gente observa bem esse padrão aqui de nadadeira recortada. Algumas pontas vão ficando escurecidas e aonde existem os capilares, a gente observa os pontinhos vermelhos. Então a nadadeira ela vai encolhendo, ela vai diminuindo cada vez mais de tamanho, até que pode chegar aqui no pedúnculo caudal. Né? E é grave por quê? Porque aqui é cheio de terminações nervosas. Então essa é uma infecção que precisa ser tratada o quanto antes, porque ela pode evoluir para úlcera também. Tá? E qual seria, então, o tratamento indicado? Eu gosto muito disso aqui, fazer remoção das partes afetadas. Como que eu faço isso? Vou pegar uma tesourinha pequena, eu vou fazer a desinfecção dela na chama ou então no álcool 70. Porque se eu não fizer a desinfecção, eu corro o risco ainda de inserir outro patógeno na cauda do peixe. Então, eu vou pegar o peixe numa vasilha, vou tomar o cuidado para que ele não se movimente durante esse processo, vou lá e corto as regiões afetadas. Por que é bom fazer isso? Tirando essas partes afetadas, eu já tiro uma grande porcentagem dos patógenos que estão lá na cauda, fazendo a infecção. E depois, então, eu posso entrar aí com o banho de sal, né, para terminar o processo de eliminar a bactéria. Uma outra alternativa são os medicamentos na base de melaleuca, né? Ou então, nos casos mais graves, quando já está perto do pedúnculo, fazer uso do bacter. Okay? E no caso da melaleuca, como usar? Isso foi bom você falar. É que existe no mercado agora muitos medicamentos voltados para a aquarística à base de melaleuca. Né? Então, o mais comum é o Melafix, você já deve ter visto comentários sobre esse medicamento, mas tem outros aí no mercado com o mesmo princípio ativo, então vem a dosagem já certinha no rótulo, tá? Cada fabricante tem a sua indicação. Segunda também causada por bactéria é o Popeye.
O papai eu vou citar, mesmo ele não sendo muito relacionado à quarentena, porque ele está relacionado com a qualidade da água. Né? Então, no transporte, né, pode acontecer da qualidade da água decair. E o peixe manifestar papai tanto já na loja ou na sua casa. Né? Então, o que é importante com o papai, além do tratamento com sal ou medicamento, é você manter a qualidade da água. Então, corrigir parâmetro, evitar amônia no nitrito. Tá? Qual é o tratamento, então? Medicamento base de melaleuca, né? Ou então o uso do Bacter. E por que é importante combater logo o papai? Porque é uma infecção que está muito perto do cérebro. Né? Então, ele se manifesta com o inchaço do globo ocular. Pode ser os dois ou pode ser um globo ocular só. Então, é preciso combater logo para evitar que vá para o cérebro. É indicado também fazer banho de salanária nos primeiros 3 dias, para justamente diminuir a pressão no globo ocular e o inchaço. Tá? Mas está muito relacionado com a qualidade da água. O telescópio é muito sensível, né, de desenvolver papai, né, e mesmo assim existem, porque a resistência é variável mesmo entre os espécimes. Né? Então, tem indivíduos que são mais propensos à infecção por bactéria que causa papai, e outros são mais resistentes. Então, por isso que é importante a gente cuidar da qualidade da água para que não reincida. Então, o próximo são os fungos. Os fungos aqui eu não consegui trazer a imagem, mas eu acho que todo mundo já teve a oportunidade de observar a manifestação de fungo em algum peixe. Então, é aquele típico aspecto de algodão, né, aqueles tufos parecendo algodão, que vão tomando conta tanto do corpo quanto das nadadeiras. E qual é o tratamento, então? Podemos fazer o sal, né, sozinho, inicialmente, e se não houver melhora até 4 dias, nós podemos entrar aí com a Herbalife, tá? Ou banho de azul de metileno a 1%, e também resolve. Agora nós vamos mudar, né, nós vamos para os parasitas externos. Aqui, então, nós temos alguns dos parasitas que se alastram mais rapidamente no aquário, né, e que tem aí manifestações bem fáceis da gente conhecer. Tá? Vamos começar com o íctio. O íctio, acho que todo mundo também já teve a oportunidade de ver peixe infectado com íctio. E ele, na realidade, ele ataca mais os peixes tropicais, principalmente agora no inverno, né, por causa das baixas temperaturas. Então, como se manifesta? É aquela infestação típica de pontinhos brancos, né? Parece que o peixe está salpicado de sal. Normalmente se inicia na nadadeira, depois passa para o corpo todo. Tá? As nadadeiras ficam coladas no corpo, o peixe vai ficando apático, normalmente na superfície, mas pode ser no fundo também. Qual é o tratamento? Para peixe tropical, o pessoal usa muito aumento de temperatura até 30 graus por uma semana. Para quilo, a gente sabe que não é legal essa temperatura, né? Porque a fisiologia dele é feita para funcionar numa faixa de temperatura mais baixa e pode aí fazer o efeito contrário em temperaturas mais altas. A gente pode deprimir a imunidade dele. Tá? Então, para quilo, é legal o quê? Usar o antíictio ou o parasiticida, e também acompanhado por banho de sal por 7 dias. Uma coisa importante também, gente, que a gente precisa ter em mente com relação ao íctio e também ao ódio, que são parasitas de alastração rápida, é que não adianta, por exemplo, a gente separar o peixe num aquário hospital, né, e não tratar o aquário. Por quê? Porque esses parasitas têm a forma delimitante que vão ficar no substrato, vão ficar no filtro, vão ficar nas plantas. Então, é preciso tratar o aquário inteiro. Tá? Então, não é pegar o exemplar e separar.
trata o aquário junto. Tá? O próximo aqui são os flancos, nós chegamos nos flancos. Nós temos os flancos de guelma e os flancos de pele. O que são isso? Aqui englobam vários organismos aí que têm manifestações mais ou menos parecidas, o que engloba aí o que a gente conhece como dactilogírus, tricotina, quinodonela, né? E qual é o modo de manifestação? Né? Então, o parasita, o flancos de pele, tem esse aspecto aqui. Tá? Ele desenvolve uma camada esbranquiçada no corpo, então vai ficando com uma coloração opaca, né? O peixe vai ficando pálido, as nadadeiras ficam coladas no corpo, né? Então os parasitas se alojam sobre as escamas, tá? Existe também uma produção de muco. O peixe se esfrega no coração tentando se livrar desses parasitas, né? E pode aparecer também manchas hemorrágicas até por conta disso. Tá? Agora, com relação aos flancos de guelma, a gente tem aí uma manifestação de inflamação muito grande dentro das guelmas. Então, elas ficam com um aspecto bem avermelhado, existe um inchaço das brânquias, os peixes vão hiperventilar porque eles sentem dificuldade em absorver o oxigênio, né? As guelmas, as bordas vão ficar espessas e também ficam entreabertas, né? Justamente por causa disso. Tá? E qual é o tratamento, então, que a gente pode fazer? É muito usado medicação à base de formalina, ou então uma diluição do lado concreto que é formalina, né, uma concentração mais baixa. Tá? Junto com isso, tratamento de sal, né? E para flancos de pele, nós temos também a associação de Aqualife com antimíxtil que pode ser usado, né, se não quiser usar a formalina. E também tem a pessoa que prefere fazer o tratamento com praziquantel, né, que também é muito eficaz na eliminação desses patógenos. Okay? Vamos lá, agora nós vamos falar do dilúvio, né, ou o ódio. Esse também se alastra muito rapidamente e, como o líquido, deve ser tratado o aquário todo e não somente o exemplar que está infectado. Então, o aspecto do peixe é esse daqui. Tá? Como que eu consigo diferenciar o líquido dele? Se a gente apagar a luz e lançar uma lanterna no peixe, nós vamos ver que o peixe parece polvilhado, assim, com um pó dourado, né? Ou castanho dourado. Só que os grãos aqui, entre aspas, são muito menores do que do líquido. Tá? Então, essa é a diferença. O peixe também vai ficando apático, apresenta também nado errático. Tá? E esse parasita, causador do ódino, ele tem uma particularidade muito interessante, que é a presença de cloroplasto. E cloroplasto é uma célula vegetal. Né? Então, este cara aqui consegue fazer fotossíntese. É louco, né? Então, o tratamento inclui a gente fazer breakout no aquário. O íctio não tanto, mas esse é obrigatório. Tá? Então, breakout de 5 dias, ou seja, sem iluminação nenhuma, a gente então envolve todo o aquário com tecido ou plástico escuro, né, para que não entre nenhuma luz. A medicação, lado com líquido, ou parasiticida também pode ser usado, né, e junto com o banho de sal, na mesma indicação aqui que foi feita para o líquido. Costia. A costia, o que ela difere aqui dos flancos, na verdade, é que o peixe apresenta uma camada acinzentada, ao invés de uma camada esbranquiçada. Tá? Então a gente percebe uma produção de muco muito grande e o muco ele vai se acumulando em certas áreas. Eu não sei se dá para ver muito bem, mas existe um acúmulo assim, ó.
e é um acúmulo de muco gelatinoso. Existem também áreas hemorrágicas, o peixe fica com as nadadeiras coladas e também vão ficando desfiadas, né? As nadadeiras vão ficando todas, entre aspas, comidas. Tá? E qual é o tratamento para isso? Normalmente a associação de Aqualife com o Antict, ou então o Lime com Clean, que é a base do formalina, né, na mesma dosagem aí recomendada para os flores. Agora vamos falar dos parasitas internos. Os parasitas internos, nós vamos citar aqui os flagelados intestinais, que é o que eu vejo que acomete mais os quilos. Tá? Então, como que um peixe adquire os flagelados intestinais? Alimento vivo. Tá? Então, muito cuidado com aquele setinho, com aquela minhoquinha que você coleta na natureza e fala assim: ai, meu quilho vai adorar isso aqui. Ai, vou colocar no aquário porque vai fazer festa. Cuidado, gente. Tá? Então, é preciso desinfetar ou então conhecer a origem, né, do alimento vivo para ter certeza que você não vai estar aí contaminando os seus peixes. Como que ele se manifesta? Então, o peixe começa a produzir fezes brancas ou transparentes, né, de aspecto gelatinoso, independente do que ele coma. E a gente sabe que os peixes produzem nas fezes da cor da ração, né, ou da cor do alimento que eles comem. Né? Agora, no caso da infestação dos flagelados intestinais, não, independente do que ele comer, as fezes vão ter esse aspecto branco, transparente e gelatinoso. Né? Às vezes um fio até comprido. Né? E o peixe também vai ficando apático e começa a emagrecer. E qual é o tratamento? Com metronidazol. Tá? Existem aí no mercado também alguns medicamentos à base de metronidazol voltados aí para o país. O pessoal de jumbos que conhece muito essa parte, porque os jumbos são muito propensos também, até pela alimentação, a desenvolver esse tipo de parasita. Sim, sim. Não, ainda não, os crustáceos. Eu pus a mão aqui, mas esqueci que os crustáceos também. Então, o último da nossa lista são os crustáceos, que são muito conhecidos de quem tem lago, né? Que são quem? A Lernia e o Agulus. E, assim, ambos têm um modus operandi, digamos assim, muito parecido, né? Que é o quê? Utilizar o aparelho bucal para asfixiar no peixe e se alimentar do sangue. Né? Então, tanto que o Agulus, que tem esse formato discoide, e somente o centro mais escuro, ele deixa no peixe marcas vermelhas bem redondinhas onde ele se fixou, né? Por causa disso, porque vai sugando o sangue, né, onde ele faz o ferimento. Então, é muito fácil, ao olho nu, a gente conseguir ver tanto o Agulus quanto a Lernia. A Lernia tem esse aspecto aqui, né, o verme amplo, que parece uma setinha branca grudada no peixe. Né? Então é o mesmo princípio, aparelho bucal para se prender, né, e se alimentar. Qual é o tratamento para isso? Né, se é uma infestação pequena, por exemplo, são poucos exemplares, ou então são poucos parasitas que a gente observa, é possível embrulhar o peixe numa toalha molhada, fazer uma solução salina, pingar no parasita e tirar mais facilmente. Por que isso acontece? O sal irrita o parasita. Isso vai fazer ele se desprender mais fácil do peixe, evitando assim machucar muito profundamente. Porque a gente sabe que essas feridas causadas pelo parasita, elas são portas de entrada para a infecção bacteriana e fúngica. Aí eu tiro esses parasitas e posso fazer um banho de sal para impedir essa infecção. Né? Mas independente disso, independente de ser uma infestação grande ou uma infestação pequena, eu vou precisar também tratar o ambiente. Porque é aquele mesmo problema. Existem as formas intermediárias, que são livre-natantes, que vão ficar lá no tanque, nas
plantas, né? Então eu preciso tratar todo o ambiente. Como que eu faço isso? Usando triclofeno, tá? Existem aí também alguns medicamentos que a gente pode utilizar com esse princípio. Então, gente, vias de regra, eram essas doenças que eu queria comentar com vocês, porque elas ocorrem mais nos químicos no caso de uma não quarentena, tá? E aí a gente tem uma noção, né, uma ideia assim, do risco que a gente corre toda vez que a gente deixa a ansiedade tomar conta e pula a quarentena, né? Então, assim, ao menos que a gente tenha certeza absoluta da origem daquele peixe, a gente não deve pular esse processo, né? Por mais demorado que seja, né, que a gente opte pela quarentena passiva, que é mais barata, né, ou a quarentena ativa, que dura menos tempo, mas é importante então fazer. E por último, é só um lembrete, tá? Se está complicado diagnosticar, se não sabe, se não tem certeza, procura um médico veterinário que atenda exóticos ou especialista em peixes, para você tirar suas dúvidas e ter aí um diagnóstico correto, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada, né, pela presença mais uma vez. E aí, se alguém tem dúvidas, por favor, pergunta.